Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem, a um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam, a um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade. Paz, oração e união. Estamos começando mais um programa da Superintendência da Juventude. Uma alegria. Nós somos parte da Juventude do Ministério Restauração, cuja sede está localizada na Avenida Farrapos 312, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ou no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E nós convidamos você que vive aqui nas redondezas e talvez nunca tenha nos visitado, por favor, venha e cultue a Deus conosco. Amanhã nós temos um grande culto de avivamento. Não é, irmã Ana Júlia? Isso aí, nós estamos um pouquinho atrasados porque saímos de um culto de avivamento. O primeiro culto deste final de semana do encerramento da campanha do mês de julho, que é a campanha do Pentecoste. E nós estávamos em um culto abençoado. Glória a Deus. Até se estendeu um pouco mais o culto. Se estendeu um pouquinho mais, por isso e hoje estamos um pouquinho atrasados. Hoje estamos aqui, com a irmã Ana Júlia e com a irmã
Gladys Machado. Quase esqueci o seu nome. Fiquei emocionada quando tu falou que a juventude estava aqui. E hoje nós, então, temos a participação especial da irmã Gladys e vamos tratar sobre um tema bastante amplo. Vamos falar sobre modéstia e todas as áreas da nossa vida nas quais nós podemos aplicar esta virtude ou viver esta virtude. Mas antes de darmos seguimento, gostaria de convidar os nossos ouvintes a participarem dessa programação, a mandarem os pedidos de oração para estarmos orando ao final do programa. Também compartilhe com seus contatos o link desta programação e mandem perguntas. Nós estamos aqui para aprender. Queremos aprender. Apenas lembrando que este programa ele é da Superintendência da Juventude do Ministério e ele é um órgão de divulgação da nossa igreja. Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração, que tem em sua presidência o pastor Humberto Schmidt Vieira, na Superintendência da Juventude, o pastor Adriano Licidônio, e como diretor de comunicação, o pastor Paulo Roberto dos Santos. Glórias a Deus. Irmã Valquíria, antes de nós continuarmos, vamos rodar aí um louvor da juventude do Ministério Restauração, para aqueles que não conhecem, quem sabe conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Deus na frente sou daqui. Estou de passagem para outra cidade. Jerusalém está a me esperar. Jerusalém está a me esperar. Não dá mais pra viver aqui. Aqui não dá mais pra ficar. É tanta perseguição. Estão querendo a todo custo nos calar. É tanta falta de amor. Chora. É morte, violência e dor. Chora. Mas a noiva do Cordeiro, ela não para de clamar. Volta, Jesus, me leva pra Jerusalém, me leva pra Jerusalém. Volta, Jesus, me leva pra Jerusalém, me leva pra Jerusalém. Morte, não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá. No céu é santo, santo sem cessar. Morte. Não haverá, Choro. não haverá, Tristeza. não haverá. No céu é santo, santo sem cessar. Santo, santo. A noiva adornada com as vestes lavadas, cantando no céu lá está. Santo, santo. Valeu a pena esperar. Santo, santo. A noiva adornada com as vestes lavadas, cantando no céu lá está. Santo, santo, santo. Valeu a pena Volta, Jesus, me leva pra Jerusalém, me leva pra Jerusalém. Volta, Jesus, me
Glória a Deus, estamos de volta. Estamos de volta depois desse lindíssimo louvor a Deus. Glória a Deus, porque tem levantado no nosso meio pessoas que filmam para gravar esses vídeos, né? Pessoas que cantam para adorar ao Senhor. E nós temos a nossa fé edificada cada vez que nós vemos alguém com propósito de santidade na presença do Senhor, louvando ao Senhor. Nós somos levados a louvar juntos. Que alegria, não é mesmo? Irmã Ana Júlia, nós esquecemos de anunciar um evento. Talvez a irmã Valquíria até tenha aí na técnica a imagem, o banner de divulgação desse evento, muito importante e de sumo interesse, grande interesse dos jovens. Esse aí também, mas tem outro. Amanhã, Esse também é de grande interesse da esse também juventude, não é extremamente importante para nós jovens estarmos cheios do Espírito Santo. Mas amanhã, às 15 horas, 15 horas aqui na sede. aqui na sede internacional, nós teremos a segunda aula do curso de noivos, para noivos. E quem é que pode fazer, irmã Isabel? Podem fazer jovens que estão namorando, daí a moça tem que ter a partir de 15 anos e o moço 18. Solteiros podem vir jovens com 21 anos incompletos. E se é casado, mais velho, recém-casado, pode vir também. Glória a Deus. Como o pastor Humberto falou, recém-casados, namorados e assemelhados. E assemelhados. E é uma bênção, né? Creio que para toda a juventude é muito bom aprender. Ainda mais sobre algo que vai se levar para a vida inteira. Um casamento dentro da igreja é algo para perdurar até que a morte, até que Jesus Cristo venha. Até que a morte separe, até que Jesus Cristo venha. Então, é algo que nós precisamos aprender. Que queremos colher bons frutos no futuro. Em relação a esse tema. E para isso precisamos plantar hoje, buscando aprendizado, buscando a Deus. Então é importantíssimo que você aproveite esta oportunidade e participe. Venha, se pode. Às 15 horas começa. Ali no banner nós vemos às 14h30 tem o cadastramento. Então esteja aqui conosco. Estão mais do que convidados. Vamos começar, então, irmã Ana Júlia, com o nosso tema. Irmãos, nós pedimos que vocês compartilhem esta programação. Nós queremos fazer enquetes, lançar alguma enquete no chat para os irmãos participarem. Então, vamos buscar participação dos irmãos. Irmã Gladys, o título do nosso tema é Modéstia, uma virtude do cristão. Eu gostaria que a senhora nos explicasse o que vem a ser modéstia. Modéstia é... Eu busquei vários significados, né, várias definições de modéstia. E algumas bem interessantes, né? A modéstia seria amor à pureza. Achei muito interessante essa definição. Mas tem uma que eu achei uma forma muito bem colocada, que é de Jeff Polar, que diz o seguinte: modéstia é o autogoverno, modéstia cristã, é o autogoverno interior, enraizado em um entendimento adequado de si mesmo diante de Deus, que por fora se expressa em humildade e pureza de um verdadeiro amor por Cristo, ao invés de autoglorificação ou de autopropaganda. Que profundo isso. Muito profundo. E quando a pessoa, diante de Deus, ela se reconhece tão necessitada dele, que ela abre mão de querer se autoglorificar ou de se autopropagandear, né, através de vestimentas espalhafatosas ou sensuais, né, que tragam a si próprios os olhares de terceiros. E é impressionante que essa modéstia é uma virtude que vem lá do interior, uma transformação no interior, como a senhora estava falando, algo que vai refletir no comportamento da pessoa. Vem do interior e por uma decisão.
A pessoa ela tem que decidir ser modesta. E a irmã Gladys, a gente vê que muitas vezes as pessoas... A gente vai se ater mais ao âmbito da vestimenta, mas é interessante nessa descrição que a senhora leu a respeito do termo, que a gente não pode separar o que se vê do exterior do que está no interior, não é mesmo? Exatamente. É uma coisa que nós vemos muito pelas igrejas por aí, é que, Deus precisa só do coração, as minhas roupas elas não influenciam. Só que aquilo que nós apresentamos é aquilo que está dentro de nós. Se o que está dentro de nós é pureza e nós queremos agradar a Deus, então as nossas vestimentas que é o externo também vai agradar a Deus. É tão interessante isso que quando a gente observa os rituais religiosos de diversas religiões pagãs, quando eles pensam em se apresentar a Deus, eu creio que a lei natural de Deus nos corações deles levam eles a se vestirem com roupas castas, né? Quase sempre com roupas longas, com roupas que cobrem o corpo. E a própria moda, né? A indústria da moda, quando ela apresenta suas criações, ela apresenta como algo sensual, algo para chamar atenção, algo para fazer a pessoa se destacar entre os outros. Então, assim, a natureza de Deus colocada nos nossos corações, né, nos leva a entender que há essa necessidade de se cobrir diante de Deus. E a própria moda não oculta, a indústria da moda não oculta suas intenções. E muitas vezes, dentro das igrejas, as pessoas querem dizer que isso não tem nada a ver. Interessante, só fazendo um parênteses para que o nosso ouvinte entenda, compreenda isso, é que eu já vi isso que a senhora está falando em outras situações da vida. Por exemplo, os próprios desenvolvedores de redes sociais lá no Vale do Silício, eles falam que grande parte dessas big techs, dessas empresas de tecnologia que promovem redes e lançam aplicativos e produtos que tomam muito tempo, eles não utilizam essas ferramentas, eles não utilizam por saberem que são prejudicial, e eles exploram as fragilidades dos seres humanos. Então, a carência, a necessidade de ser olhado, o desperdício do tempo, a facilidade com que os seres humanos podem ser influenciados a fazer alguma coisa. Então, essas redes, o sistema do mundo, a gente vê que ele explora o que é mais desprezível ou frágil nos seres humanos. E é o mesmo que acontece na moda. A modéstia, a gente vê que ela está também muito relacionada até à idolatria, né? A mulher que se veste, e aí a irmã pode me corrigir, a mulher que se veste, ou o homem que se veste sem modéstia, está querendo atrair para si um olhar, está querendo glória para si. Imagina no meio cristão, em que a gente preza ou prioriza, não é, irmã Gladys? A gente vem com o objetivo de cultuar a Deus, né? A gente vem para um cultuar a Deus. Muitas pessoas dentro das igrejas estão buscando cultos para si mesmos. E como será que Deus não olha para isso? E mesmo fora da igreja, a quem nós queremos glória e adoração? A quem nós estamos dedicando ou buscando glória e adoração? Acrescentando o que a irmã falou, uma vez eu vi uma transmissão, foi sugerida. Naquela transmissão, a entrada dos pastores parecia um negócio de gala, assim, sabe? Aquele evento. Tapete vermelho. Um tapete vermelho. E daí agora nós passamos o vídeo do ensaio geral da nossa juventude. E todos com o mesmo uniforme.
a questão da modéstia, todos somos iguais, nós não precisamos estar... Não, aquele vestido foi mais caro. Não, todas as blusas foram compradas na Abrace, todas as saias eram pretas, os ternos não tinha diferença, eram todos um só, era um corpo unido, sem diferença. A pureza mostrando que essa juventude, ela é diferente. Com certeza, Deus se agrada disso, né? Porque a Bíblia fala que Deus, ele não reparte a sua glória com ninguém. Sim. Quando eu era menina, né, faz bastante tempo isso, tinha uma música que era bem tocada, assim, os jovens escutavam muito e, consequentemente, na sala de aula se cantava, né, os colegas ouviam e eu ouvia também, acabava ouvindo. E era uma cantora, não sei nem quem era a cantora, mas a música dizia assim, ó, ela falava sobre um relacionamento, né, que ela tinha achado, e ela dizia: você como uma deusa me faz sentir. Ela cantava: como uma deusa você me faz sentir. Então, há essa busca, né, entre a mulher, ela tem esse desejo de ela se tornar um ídolo na vida de um homem, né, de ser adorada, de ser idolatrada, e não somente na vida de um homem, na vida de homens. Né? É isso que a mídia ela explora, né? Você tem que conquistar, você vai despertar os olhares, você vai matar com essa roupa, você vai arrasar, né? Você vai pôr as pessoas de joelho aos teus pés. É essa ideia que se passa, né? Para que a mulher conquiste pela sua sensualidade, né? Conquiste pela provocação da sua forma de vestir, da sua forma de se portar na sociedade. E a gente vê que muitas vezes isso se manifesta não somente em relação aos homens, como isso gera todo um sistema, um ambiente de ciúmes, de rivalidade. De rivalidade, né? As mulheres, elas são inimigas entre si. Se tornam inimigas entre si. Por quererem cada uma conquistar ou ser mais adorada do que a vizinha, vamos dizer assim, a que está do lado. E se vestem não para se sentir bem, né? Não para estar bem coberta, protegida pela roupa. Se vestem para competir com aquelas que estão à sua volta, para se destacar entre aquelas que estão à sua volta. Elas se vestem para serem idolatradas. E isso reflete um desejo do profundo do coração, que é tentar ser Deus. Mesmo o desejo que houve lá no Jardim do Éden de ter todo o conhecimento, de ser igual a Deus, se reflete ainda nos dias de hoje através das vestimentas. Algo que às vezes parece ser tão... um detalhezinho, às vezes, não muito importante, mas nós vemos a importância quando nós vemos que por trás de tudo isso tem um desejo no oculto do coração, que é ser Deus, ser cultuada, ser idolatrada. O apóstolo Pedro, ele escreve na carta dele, lá no capítulo 3, que é de grande valia diante de Deus um espírito manso e quieto. Né? Por quê? Porque a pessoa, quando ela consegue se colocar no lugar que Deus tem para a vida dela, ela descansa com aquilo. E tem antigamente, né? Estou só trazendo as coisas de antigamente, porque eu estou num programa de jovem, então eu me reporto à minha juventude. E naquela época era muito comum declamar poemas nos cultos. E até uma coisa que é bíblica, né? Porque a Bíblia diz que quando você reunias, um traz salmos, outro hinos. Os salmos eram poemas, né? Então era como assim, vamos agora ouvir um poema pela irmã fulana de tal. Uhum. E tem um poema que era declamado, era do Florilégio Cristão, que era um livro de poemas bem conhecido, que era um diálogo entre a estrela e a manjedoura. A estrela que guiou os magos e a manjedoura. Então chegava a estrela lá cheia de vanglórias e dizendo que ela era coroada de glória, que guiou os magos, enfim. E a manjedoura fica ali escutando, né? E aí ela começa a responder a provocação da estrela. E ela diz: eu nada valho diante de uma estrela que enche o finito todo de clarão. Porém, eu não sendo fulgurante e bela, a minha glória não é sem razão. Eu vivo na terra, habito na pobreza,
Nada sei da tua formosura. Sou palha seca, seca e sem beleza. Só o pobre pária me procura. Os bois que mugem ao cair do dia buscam-me sempre com satisfação, porque o meu feno, a fome que lhes procria, vai servir de... A fome que lhes... Agora esqueci, né? Vai lhes servir de avançado pão. Não sou eu janela, como dizes, ser entre todos os astros do infinito. Porém, os que vêm a mim são muito felizes e de alegria soltam seu grito. E isso me satisfaz. É a minha glória. Se eu não clarei o céu, que quero eu mais? Cheia de ilustrações é a minha história, mais bela que a dos mundos siderais. Que lindo. Então, é bem por aí, sabe? Quando a mulher, ela consegue entender o papel dela, sabe? E a gente vai ver, assim, ó, dentro da história bíblica, dentro da Bíblia, assim, ó, Deus compara o amor dele com o amor de mãe, com o amor de mulher, sabe? A grandeza das ilustrações que Deus traz dentro da sua palavra para a mulher. E aí, quando a gente entende o que Deus pensa de nós, a visão que Deus tem sobre nós e o plano que Ele tem para nossas vidas como mulher, a gente não sente mais essa necessidade de autoglorificação. Pelo contrário, surge em nós um desejo de estar ainda cada dia mais perto daquilo que Deus projetou para a nossa vida, e isso começa a ser exteriorizado na nossa roupa. Glórias a Deus. Que tremendo isso. E a gente vê, a senhora falando me lembra muito, me vem a imagem assim de alguém que a gente lê na Bíblia, que é a Rainha Esther. Eu imagino a Rainha Esther olhando para aquelas outras meninas que também eram belas, que também tinham sido bem cuidadas, e ela se carregando de adornos, né? Porque muito provavelmente o que a gente entende é que nenhuma delas foi achada feias, né? Elas estavam, com certeza, todas muito belas. Todas elas eram virgens, todas elas se submetidas ao mesmo tratamento, tanto de beleza, né? Quanto de trato, assim, de educação. Todas muito bem educadas, e eu imagino ela, olha, o que eu tenho para apresentar é isso. Né? Eu vou assim que eu fui ensinada, assim que eu entendo que é o que o rei gosta, porque foi o que Hegai me falou, e ele conhece. Então eu vou assim, ainda que isso pareça simples para elas, ainda que seja pouco para elas, eu não estou aqui para competir com elas quem vai estar mais adornada, não é questão dos adornos. Mas é questão do que o rei gosta. E o rei gosta, como a senhora falou, daquele trecho de 1 Pedro, que a Bíblia fala que o adorno da mulher, ou não seja no exterior, mas no interior de um homem, de um espírito manso e humilde, que é de grande valia diante de Deus. Então, esse é o valor de uma mulher. E a gente vê como isso foi como Esther, como isso reflete no exterior. Algo que parte do interior e permeia todas as áreas da nossa vida. Vai se revelar da forma como nós tratamos o nosso próximo, vai se revelar na forma como nós tratamos as nossas irmãs, vai se revelar na forma como nós reconhecemos o nosso papel diante das nossas lideranças. E é tão agradável, né? Tem é uma poesia também. Eu não lembro agora a autora, né, que diz assim, as almas discretas são como as violetas. Então é muito sutil, assim, a gente tem que entender um pouquinho de botânica, né, e lá para entender por que são como as almas, são como as violetas. Porque a violeta, ela floresce na sombra. Não é a luz do sol, sabe? Não é aquele lugar assim que destacado, é na sombra. Mas como é lindo quando a gente ali na sombra encontra aquela flor assim, as mais variadas cores, o perfume dela é algo sutil, é doce, e assim são as pessoas modestas. Elas estão ali no canto delas,
né, com decência, com bom gosto. São pessoas distintas, são pessoas dignas, mas elas não são aquelas pessoas que fazem um alarde sobre si mesmo. Mas quando a gente se aproxima delas, a gente encontra tanta coisa boa, tantos tesouros, né, que a gente não tem mais vontade de se afastar. Aquela pessoa ela tem a oferecer, não é algo que não é algo de mera aparência, é algo mais profundo do que aparência, né? Sabe que é uma coisa assim bem, é um chavão, assim, um clichê, né, que a lata vazia faz muito barulho, né? A lata vazia tem uma coisinha ali dentro, faz um barulhão. Agora quando tá cheia, tu sacode, nem ouve, porque tem assim, ela tá tão cheia que não sacode ali dentro, né? O espaço tá todo preenchido. E assim também é uma pessoa que é vazia interiormente, por fora, assim, aquele barulhão, sabe? Aquele espalhafato, é maquiagem, é acessórios, são roupas caras, é aquela preocupação, tá com um guarda-roupa atualizado, é uma inquietação para conseguir mostrar para os outros alguma coisa. Né? Agora, a pessoa que ela conseguiu se encontrar com Deus, e entendeu o que Deus tem, o que Deus é e o que Deus pode fazer através dela, aquilo enche a vida da pessoa e traz uma paz, um descanso que se reflete na sua forma de se vestir. E agora eu pergunto, irmã Gladys, se alguém que quer ser modesta vai encontrar espaço em redes sociais ou na internet? O que movimenta isso, né, as redes sociais, é exatamente essa competição. Então, ela não vai se sentir bem ali, né? Ela vai ter dentro daquilo que é o necessário, assim, para encontrar uma entrevista de emprego. Eu estava uma vez fazendo uma pesquisa sobre, até quando a gente estava escrevendo o livro da EMOB, qual é a roupa que os entrevistadores esperam encontrar numa mulher? E é aquilo que uma crente, uma mulher modesta, vai vestir, uma saia que cubra o seu corpo, né? Uma saia e uma blusa deixa a pessoa bem vestida para qualquer ocasião, né? Uma saia e uma blusa decente. E o que é uma saia decente dentro da cultura ocidental? É uma saia que cubra, não é uma saia que realce os contornos, né? É uma saia que cubra os seus contornos da cintura até abaixo dos joelhos. Os joelhos têm que ficarem cobertos, né? E aí, claro, cada pessoa ela tem o seu biotipo, né? Então a gente vai adequar aquilo que é ao nosso corpo, ao nosso estilo, se é uma pessoa mais esportiva, se é uma pessoa mais sóbria, né? Cada um tem a sua personalidade e a saia, a roupa que ela vai usar pode ser modesta, mas perfeitamente adequada ao seu estilo, né? Que isso que vai levar ela a ser elegante. Esses dias eu vi uma imagem, esses dias não, já faz uns meses, e era reunião da primeira-dama, Michele Bolsonaro, com as primeiras damas dos estados. E é impressionante, porque eu acho que quase todas, só uma não estava de saia. As que estavam de saia eram saias assim, do joelho para baixo. E a que não estava de saia era uma calça ainda camuflada. Porque eu entendo que não se sentiria confortável com uma calça, vestindo uma calça naquele ambiente. Porque era um ambiente decoroso, um ambiente que exigia uma honra, um respeito maior pela importância daquilo. E aí ver que, naturalmente, as pessoas, mesmo sem compreender ou perceber as obras da carne envolvidas naquilo, em roupas mais sensuais, mesmo sem talvez pensar sobre esse âmbito mais espiritual, elas entendem que não é adequado para uma mulher, é mais decoroso, é mais modesto, mais elegante se vestir de maneira que cubra a sua nudez, que cubra o seu corpo, que não mostre demais. É interessante, nas instituições militares, inclusive nas instituições de saúde,
Na entrada, vocês vão encontrar um banner dizendo, com letras garrafais, né? Evite constrangimentos. E aí, para não ficar dúvida, eles colocam com imagens. Não é vedada a entrada de mini saia, de regatas, de top, Bermudas de pras bermudas. homens. É isso, nós vemos a lei natural de Deus gravada nos corações, que eles sentem a necessidade de cobrir a nudez. Quem é que falou para eles? Eles sentem, eles sabem aquilo. A gente vê antes, até mesmo antes da lei de Moisés. Deus, na sua palavra, nós vemos exemplos de instinto de guardar, de preservar a nudez. Logo, nesse livro aqui, inclusive, vamos recomendar já esse livro. E Deus os vestiu. Não dá para ver, né? Muito bem. E Deus os vestiu, escrito... e Deus os vestiu, o cristão vitorioso e as vestimentas. Escrito pelo nosso presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira. Publicado lá na década de 80, 90? Acho que 90. 90. Essa aqui é a segunda edição. É na década de 90. Essa é a segunda edição de 2000. Então, vejam, irmãos, nesse livro o pastor menciona isso, que antes da lei de Moisés, quando Adão e Eva se perceberam nus, o instinto, eles perceberam que aquilo era, que expor a nudez daquele jeito era algo desonroso, e foram lá e buscaram fazer uma vestimenta para si. E Deus, olhando a vestimenta que Adão e Eva fizeram para si, não aprovou aquilo e fez, então, algo mais adequado para eles. Nós vemos outro exemplo também de Noé. Noé se embriagou. E veja como as obras da carne andam juntas, né? Ele se embriagou, já foi na onda, já se despiu. E aí os filhos de Noé, um deles olhou a nudez do pai e ainda saiu falando. E os outros, o pudor deles, vieram de costas. Então, veja, ninguém tinha falado, Moisés não tinha falado. Muitas pessoas alegam, Deus não se importa, né, com a aparência, isso é coisa do Antigo e do Velho Testamento, o que vale agora é o coração, na graça, Deus olha para o interior. Mas mesmo antes da lei de Moisés, foi antes, é algo que está no coração do ser humano. Que a nudez não é algo para ser exposto. Sabe que é até um fato cômico, né? Não vou revelar os nomes aqui. Por favor. Já peço de antemão. Não, mas não é nada aqui. Alguns irmãos foram para a Europa, né? E aí, então, lá é muito comum os banheiros públicos que a gente coloca uma moedinha e aí a porta do banheiro se abre como se fosse uma porta de elevador, assim. E aí a gente entra, faz as necessidades, e aí tem um botãozinho que a gente abre, aí sai o lavatóriozinho, a gente lava as mãos, dá, né? Outro aperta, sai o papel higiênico, enfim. E aí uma irmã, ela estava muito apertada e ela chegou num desses banheiros e o banheiro estava ocupado. Só que esses banheiros, eles têm um detalhe. Cada vez que uma pessoa sai, ele se fecha e aí ele larga uma solução desinfetante que lava todo o banheiro e aí ele abre de novo. E aí só então que a pessoa vai poder entrar, quem colocou a moedinha. Só que a irmã não conhecia esse sistema e ela estava bastante aflita, né, como eles dizem lá em Portugal. Ela estava bastante aflita e quando abriu assim, quando a pessoa saiu, a pessoa já estava saindo, ela meio que cruzou, já entrou dentro do banheiro. E aí, quando ela estava lá, né, levantando a sua roupa, se preparando para fazer a sua necessidade, a porta se abriu de novo, porque daí tinha concluído o processo de desinfecção e a porta se abriu de novo. E aí tinha uma fila de irmãs, então foi uma coisa assim tão automática, sabe? Ninguém pode dizer assim, ninguém olha a irmã, assim. Todo mundo ficou com vergonha, todo mundo saiu correndo, foi aquela dispersão total, assim, e ela tentando se cobrir. Então, assim, é uma coisa que naturalmente
Sabe, se alguém é pego, sabe, no ato ali, assim, é automático qual é a parte do corpo que ela vai se proteger. Né? É uma coisa assim, uma reação da pessoa. E qual é a reação dos que se deparam com aquela situação? Saem correndo também, porque assusta, o pudor assusta, a vergonha assusta. É uma reação natural que Deus colocou nos nossos corações. Só que as pessoas passam a negar isso e vão ferindo a sua consciência, né? Até que a consciência deixe de gritar, né? Ela se torne morta, sem reação. É impressionante como... É interessante, irmã Gladys, como na palavra Deus é um Deus que ele valoriza muito mais, né? É porque Deus conhece o ser humano, né? Deus vê muito além Deus vê muito além do que a pessoa pode querer mostrar. Deus vê o que a pessoa é. Então, por exemplo, lá em Provérbios 31, a Bíblia fala, no versículo 30, enganosa é a graça, E vã a formosura. mas A mulher que teme ao Senhor. essa será louvada. Imagina, eu vejo a mesma coisa, né? Deus vendo uma mulher que dela jorra modéstia. Talvez ela seja, no meio dos seus, né? Seja aquela sem graça, aquela sem presença, né? Pela perversão do meio. Mas dela jorra algo que é muito mais valioso. A mulher que teme ao Senhor, que ela não quer a glória para si, ela teme ao Senhor, ela dedica a sua vida, a sua aparência, sai dela esse sentimento de ser visada, de ser querida, de ser desejada, de ser ambicionada, para dar lugar ao Senhor. Mas sabe que quando a mulher ela tem esse senso, porque a Bíblia fala, vamos ler lá 1 Timóteo 2:12, eu acho, 2:9. Tá aí aberto? Pode ler. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestimentos preciosos. Então eu vejo assim, ó, a forma é tudo bem, é com pudor, modéstia, bom senso, decência. O que é uma pessoa decente? Uma pessoa decente, além de ela estar cobrindo, né, vestida com pudor, né, cobrindo as partes vergonhosas do seu corpo, as partes vergonhosas de serem expostas, né? Ela usa de bom senso, ela sabe se vestir adequadamente. A mulher cristã, a roupa cristã é uma roupa elegante. Não é uma roupa assim que a pessoa veste de qualquer jeito, que o propósito é despertar os olhares. Não. O propósito da roupa cristã é deixar a pessoa bem vestida. Tanto que ela pode se apresentar em qualquer lugar. Ela pode ir no palácio, ela pode ir num palácio de governo, ela pode estar dentro de um hospital, ela pode estar em qualquer lugar e vai estar bem vestida. A roupa dela é decorosa, o estilo que ela se veste, né? A saia dela e a blusa dela é decorosa, respeitosa em qualquer ambiente. Então, vocês que são moças, são jovens, né? Às vezes eu escuto pessoas dizer, vai se vestir como uma velha, né? Não tem nada a ver, né? A roupa vai ser diferente. A roupa que as minhas filhas vestem são modestas, são tão modestas quanto a roupa que eu visto. Mas os modelos são diferentes, as cores são diferentes, né? Até porque elas têm um biotipo assim, um pouquinho diferente do meu. Né? E todo mundo pode se apresentar dignamente, vestido conforme Deus quer. Isso é uma coisa que eu aprendi com a sua mãe, né? A irmã Maria, que ela sempre fala, olha, a gente tem que se posicionar e saber o valor daquilo, saber o valor do que tu traz consigo. Exatamente. Eu lembro uma vez que eu tinha que ir num escritório de advocacia
me apresentar lá não era nem pro emprego, mas pro estágio, mas já me sentia ali temerosa. Imagina, um escritório muito renomado, né? Um ambiente mais elitizado. E ela me dizia, não, minha filha, não, Isabel, tu vai com posição. Não precisa, não é porque tu é crente que tu é pior do que os demais. Não, todo mundo é o que é. A pessoa é o que é, não precisa mostrar mais do que ela é e não precisa querer também se comportar de qualquer maneira, sem bom senso, sem não sei qual seria a palavra para usar, mas sem cuidado, talvez. Não, tu apresenta o teu cuidado na maneira como tu tá te vestindo. Tu apresenta quem tu é nessa forma decorosa, nessa forma honrável. E isso as pessoas, elas olham e elas percebem. Quando a pessoa está ali firme, quando a pessoa valoriza aquilo, né? Ela está valorizando aquele gesto dela. Quando Davi foi enfrentar Golias, o que Golias falou para ele, irmã Ana Júlia, lembra? Tu vens contra mim com pau, pedra, acha que eu sou um cachorro. E o mundo, ele tenta impor medo na gente. Exatamente. Eles nos olham com um olhar de desprezo, de escárnio. Por quê? Porque a luz revela as trevas. E aquilo inquieta eles. Então, eles tentam, né? Eu fico imaginando assim, ó, o Golias deve pensar assim, mas que existe nesse menino, né? Então, eu vou impor medo nele. Eu vou pôr temor nele. Intimidar. Vou intimidar. Já aconteceu comigo uma situação de eu chegar num local e tinha uma pessoa, uma moça de outro ministério, e eu cheguei, sentei, não falei nada. E ela começou a puxar assunto sobre as vestimentas e ela começou a se justificar e eu não falei nada. Mas ela olhou pra mim e aquilo apontou pra ela, aquilo que estava nela, ela já tentou falar e falar sobre as vestes e eu sigo o que a Bíblia me diz e aquilo que o Espírito Santo me leva a fazer. Agora, cada um preste as suas contas. E porque as pessoas, elas nos olham e elas acham que aquilo incomoda. Porque elas não, principalmente os ministérios liberais, eles não se contentam. Eles não, tá bom, segue, se vocês acham que isso é certo. Não, eles gostam de atacar. Porque aquilo incomoda. Porque aquilo mostra que eles estão errados. Porque aquilo os tira do sério. E é isso que a senhora falou de Davi e Golias. A Bíblia diz que Noé, pela sua fé, condenou o mundo. Então, quando nós estamos vivendo o que Deus tem, sabe, de forma alguma, a pessoa que realmente é modesta, ela nunca vai se achar melhor que o outro. Porque o Espírito de Deus não nos permite sentir assim, né? Mas o mundo se sente intimidado. Há ali uma operação da justiça de Deus. Porque se um consegue se sujeitar, se Noé se sujeitou a Deus, todo mundo poderia ter se sujeitado. Então, pela fé, Noé condenou o mundo. Então, ali está sendo operada a justiça de Deus também. Aí, claro, né? Aí tem pessoas que falam, né? É mais vestida de crente, mas por dentro é serpente. Isso é possível, realmente, né? A modéstia, ela se manifesta não somente pelas roupas, mas é um conjunto de fatores, da forma a pessoa ser um espírito manso e quieto, né? Então, às vezes a pessoa põe uma roupa assim, até para querer realmente se dizer mais santo do que os outros, melhor do que os outros, né? Ou por algum interesse, mas de alguma forma ela vai manifestar o que está no coração, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio, né? As ações dela vão manifestar o que está escondido no coração. Então, às vezes a pessoa está ali com uma roupa, né? Porque o meio onde ela está leva ela a estar daquela forma,
mas a forma de ela conversar, né? Aquela pessoa assim, sem pudor para se relacionar com os outros. Às vezes até a forma de usar o cabelo, né? Gestos, a forma de sentar, uma forma provocante. Então, é aquilo que eu falei, que eu li aquela definição do Jeff Pollard, né? A pessoa, ela consegue se encontrar com Deus. E aí, ela consegue entender quem ela é diante de Deus. E isso muda todo o seu comportamento. Tremendo, né? É impressionante como quando a gente se posiciona diante de Deus, o nosso trato com o mundo externo, com as pessoas que nos cercam, com as situações, como a gente se apresenta para o mundo externo muda muito. Porque aí a gente nos vê com os olhos de Deus. E não com os olhos das outras pessoas ou guiada com os nossos próprios olhos. Com as concupiscências dos nossos próprios olhos. Né? Com o desejo de nós nos vermos mais atraentes. Alguém pode pensar, né? Aí tu olha para... Se tu tá posicionada diante de Deus, tu te enxerga como Deus te enxerga e tu quer ver em ti a beleza que há em Deus, né? Tu quer ver em ti a santidade que tu sabe que agrada a Deus. Tu quer ver em ti a pureza que tu sabe que agrada a Deus. E vai te doer tu olhar para ti e ver sensualidade. Tu olhar para ti e ver um desejo de atrair uma glória que não é tua, que é de Deus. Que vai te envergonhar contigo mesma. Talvez ninguém saiba. Mas a gente se decepciona, né? A gente quando tem esse sentimento de agradar a Deus, aí quanto mais perto nós chegamos de Deus, o Espírito Santo começa a revelar aspectos da nossa personalidade, aspecto da nossa forma de nos relacionar com os outros, da nossa forma de se vestir. Deus começa a mostrar coisas que a gente ainda não tinha percebido e a gente sente vergonha de Deus, vontade de, né, pegar o elevador e pedir o subsolo 3, né, de sumir do mapa. Assim, meu Deus, como é que eu não vi isso, Senhor? Aquela coisa assim de ficar com vergonha de olhar para Deus. É verdade. Né? A gente fica com vergonha de olhar para Deus. Eu vou pedir um intervalinho aqui para a gente anunciar os nossos Videologados. Videologados. Irmã Ana Júlia, por favor. Nós temos bastante irmãos videologados conosco hoje. Nós temos o irmão Marcos Oliveira Borges, a irmã Adiele Costa, de Arroio Grande, Areli Rodrigues, de Tifton, irmã Bárbara dos Santos, de Canoas, Cristiano Bittencourt, o irmão Elias Daniel, da área Glória, a irmã Cristiane Bittencourt, o irmão Matheus Monteiro, irmã Rôdiga Benacul, irmã Nara, irmã Prisca, irmã Andréia, irmão Jonathan Salazar, irmã Thalita Isabel, da Bahia, irmã Eunice Barcelos Ferrari, o irmão Ezequiel Pinheiro, irmão Isaac Souza Franciele Bittencourt, a família Bittencourt está em peso hoje. Irmã Érica Mello, Dalva Loureiro, Flávia Azevedo, evangelista Natan Ló, irmã Mônica Goulart, irmã Vera Lúcia, irmã Kathleen Daniele, irmão Eduardo dos Santos de Palhoça. Nós temos também alguns pedidos de oração, estaremos orando no final dessa programação. Então, se você tiver algum pedido, comente aqui no chat. Nós temos o Israel Dutra, de Santiago. Nós temos irmã Laura Garrim, irmã Mara Arruda, irmão Felipe Pereira, Celói Santos, Emanuela Santos, irmão Norton Alfeu, irmã Fabiane, bastante irmãos conosco. Glórias a Deus. O presbítero Paulo Robson também acabou de comentar aqui. Nós pedimos também, quem sabe, né? Eu vi ali que a irmã Thalita Isabel está mandando algumas coisas, e a irmã Andréia também, se identificando com o que estamos falando. E eu pergunto se alguém não tem um testemunho para dar em relação a esse tema. Há poucos dias eu ouvi
um testemunho de 2 meninas que chegaram aqui na igreja e elas disseram que elas queriam encontrar uma igreja, os pais não eram crentes, e elas comentaram com a mãe. Um dia a mãe saiu na rua, viu uma crente e perguntou: onde que tu congrega? Porque tu é crente, né? Eu tô vendo. E aí essa moça, uma jovem da juventude aqui da sede, deu o endereço, e aí as filhas dessa senhora estão vindo aqui aos cultos. Então é um testemunho, né, de que assim como a polícia se identifica como polícia usando uniforme de polícia, usando uma roupa que caracteriza aquilo que a pessoa é, o crente também se identifica como crente, mostrando o que é, os princípios que cultiva, os princípios nos quais se fundamenta, não é? Com a roupa que veste. Irmã Isabel, a palavra nos fala que nós somos geração eleita, o sacerdócio real. E os sacerdotes, eles não se vestiam de qualquer jeito. Deus deixou expressamente ali na lei de Moisés como eles deviam se vestir. E a mesma coisa conosco. Nós devemos nos vestir de acordo com aquilo que a palavra nos orienta, para agradarmos a Deus, para que estejamos debaixo da vontade dele. Uma coisa que eu vejo que confunde muito as pessoas é uma perversão que se dá dentro do meio cristão. Então, muitos cristãos, ou muitas pessoas que se dizem cristãs, já não têm esse senso, já perderam esse princípio de modéstia. E, por exemplo, nós vemos hoje cristãs que se vestem, vão à praia e botam lá biquínis ou roupas indecentes. Que dizer sobre os biquínis? Nós estávamos comentando, inclusive, que lá em 1946 foi que um francês projetou, ou desenhou, fez os primeiros biquínis. E aí ele chamou de biquíni porque biquíni era o nome de um lugar onde se fazia a época da segunda, de uma ilha em que os Estados Unidos, na época da Segunda Guerra Mundial, ou seja, um pouquinho antes, fazia testes nucleares. Exatamente. Então a intenção dele era causar algo que fosse Uma bomba. Bombástico. Fosse bombástico. E aí fizeram o tal do biquíni e era tão vergonhoso que nenhuma modelo queria posar pro tal do cara que tinha feito o biquíni. Um Jean, não lembro o sobrenome dele. E aí ele encontrou a primeira modelo que aceitou posar com biquíni. Foi, na verdade, uma stripper. Foi uma stripper que, dada a sua vida perversos, seus hábitos perversos, já habituada a expor o seu corpo a muitos olhares, né? Ela aceitou posar e foi assim que começaram a divulgar, disseminar. É interessante também quando surgiram as calças jeans, né, começaram a se popularizar e produziram esse conceito de roupa unissex, que é outra coisa que também fere os parâmetros da palavra de Deus, porque Deus sempre mostrou na sua palavra, assim como Deus abomina a relação homossexual, Deus abomina o homem trajar-se com roupa de mulher e a mulher trajar-se com roupa de homem. E aí, ali, quando começaram a disseminar as roupas unissexes, a calça jeans para o homem e a mulher, muitas pessoas, inclusive grandes, importantes nomes do ambiente comunista, socialista, eles próprios disseram, olha, o grande avanço do século XX não foi a Revolução Comunista, mas sim a calça jeans. Porque ela foi quebrando os paradigmas da sociedade construída a partir dos princípios judaico-cristãos. Ela foi ali achando uma brecha para tirar, né, desfazer com o status quo e implantar uma revolução.
É isso que nós estamos vendo hoje em dia. E muitos cristãos, ou muitas pessoas que se dizem cristãos, infelizmente, nós sabemos que não é nem por maldade, né? Mas é por talvez uma insensibilidade ou por uma conformação com o mundo, acabam aceitando essas coisas. E é interessante, né, que quem propaga essas modas assim de calça jeans, de biquíni, são as feministas, né? Que é a liberdade da mulher usar o seu corpo. Mas pesquisas feitas numa universidade americana, depois a National Geographic também fez alguma coisa em cima disso, chegou à conclusão que quando um homem está olhando uma mulher vestida dessa forma assim na rua, a parte do cérebro dele que é ativada não é nada relacionado com a sexualidade, é relacionado com a posse de um objeto. Ou algo afetivo. Não está relacionado a algo afetivo, está relacionado à posse de um objeto. Então, sabe, com o título de liberdade da mulher, eles estão transformando a mulher num objeto do homem. E é uma coisa assim que eu vejo, o diabo, ele é o pai da mentira. Ele convence as pessoas do engano. É uma outra coisa que eu vejo, muitas vezes eu atendo irmãs e elas vêm e me dizem que são aconselhadas a mudar a sua roupa porque vão perder o esposo. Então, como o diabo ele é astuto, porque quando nós nos sujeitamos a Deus, nós temos autoridade contra ele. Então, a ação diabólica que leva muitas vezes os casamentos a serem desfeitos é a ação da sensualidade, do adultério. E quando a crente está vestida com modéstia, ela tem autoridade espiritual sobre este espírito. Então, o diabo ele primeiro procura tirar a autoridade espiritual daquela mulher para depois atacar o casamento dela e destruir. Porque ela não vai conseguir combater, não vai ter forças espirituais para combater aquela ação maligna. Desde o Jardim do Éden, ele vem usando essa técnica. Chegou lá na Eva e começou o quê? A refutar o que ela entendia. Não, mas não é bem assim. Se tu não... Lá na igreja dizem que tu tem que fazer isso. A Bíblia diz, se tu não fizer isso, tu tá botando em ruína a tua família. Ele cria uma necessidade de transgredir a lei de Deus. Engano, a partir do engano. Se tu não fizer isso, tu vai perder teu casamento. Se tu não fizer assim, tu não vai conseguir casar, né? Uma moça, uns 2 anos atrás, eu viajei para um outro estado e encontrei lá uma moça que tinha congregado conosco. E ela me contou chorando, assim, muito emocionada, assim, irmã, eu me arrependo muito de não ter ouvido os conselhos que eu recebi. Porque uma pessoa de um outro lugar começou a dizer para ela, tu com essas roupas, tu nunca vai conseguir casar, tu vai ficar para tia. E ela disse que aquilo foi entrando na mente dela e por outro lado, tinham pessoas que aconselhavam ela, não, permanece na palavra. Só que a força, né, a persuasão daquela pessoa que falava contra a palavra de Deus era tão forte que ela acabou cedendo. E ela disse, deu tudo errado na minha vida. Ela chegou a um ponto que já estava até se tornando alcoólatra, uma mulher inteligente, né? Uma mulher muito bem educada, já estava se tornando alcoólatra quando conseguiu se reencontrar com Jesus, mas voltou com sequelas, com marcas na vida. Glórias a Deus. Algo que aconteceu comigo, eu cresci na igreja, sempre fui ensinada a como me vestir. Só que até a gente fica adolescente, né? Começa a ter aqueles questionamentos. E por mais que eu não entendesse, eu sempre permaneci naquilo que tinha sido ensinada. E a irmã Isabel, até depois quando nós estávamos conversando sobre este assunto, ela me falou sobre a Índia. E Deus usou o pastor Humberto, na aula de missões transculturais, quando ele falava sobre as vestimentas no padrão da Índia, e na nossa cultura,
Quando ele falou aquilo, foi que eu entendi o porquê das vestes. Por que eu tinha que me vestir assim? Vestia porque eu entendia que era aquilo que eu havia sido ensinado. Era uma questão cultural até, né? Porque Isso, e foi quando ele falou aquilo que eu entendi, que parece que veio aquela revelação do Espírito Santo, que eu falei assim, agora eu entendo, agora eu não tenho mais dúvida, se me perguntarem, eu sei o que eu estou fazendo. E às vezes, muitas jovens estão na igreja, quem sabe, e não entendem o porquê. Permaneça na revelação, permaneça naquilo que tu tem sido ensinada, porque uma hora o Espírito Santo vai lhe revelar, vai lhe conceder. É justamente porque a modéstia é uma virtude, né? Um fruto do Espírito. É algo que vai ser gerado, vai se contrapor às ações da carne. E a Bíblia fala, a palavra fala, que lá em Gálatas 5, que o Espírito milita contra a carne. A irmã, o jovem, o moço, que não é modesto, nós, muitas vezes, quando nos somos pegos sem modéstia, nós precisamos buscar de Deus a transformação no nosso interior. E claro, irmãs, eu vejo assim que muitas vezes, mesmo antes de nós termos a revelação, é bom a gente obedecer, porque a obediência nos leva a obter a revelação. E quando nós não conseguimos compreender porque pessoa que foi criada num sistema, depois ela assim, mas poxa, não poder ir mais na praia usar, né, usar um maiô, que mal tem. Então, a gente tem que buscar uma renovação da nossa mente, né? Uma transformação dos nossos pensamentos, daquela estrutura que foi criada. Temos um videozinho da irmã Mari, não? O videozinho nós não vamos conseguir reproduzir, teve um problema de reprodução, mas nós ficamos devendo duas coisas, né? Com o tempo, como começamos mais tarde, não conseguimos lançar a nossa enquete, que nós queríamos abranger mais a questão da diferença da vestimenta entre homem e mulher. Tínhamos preparado e também tínhamos esse material que a irmã Mari nos forneceu. Não conseguimos reproduzir, mas quem sabe vamos deixar para uma próxima. Nós já estamos encerrando o nosso programa e nós trazemos essa reflexão, né? Essa virtude, comentamos essa virtude, né? Estamos explorando esse tema para que as nossas igrejas, as nossas vidas saiam de uma visão autocentrada, de uma visão muito... como eu posso dizer, antropocêntrica, com o homem no centro, né? Nós somos muito dados a isso, irmãos. Nós muitas vezes fazemos coisas para Deus, buscando reconhecimento na igreja. E uma pessoa modesta, isso vai repercutir na vida, em todas as áreas da vida dela. Na forma como ela se veste, na forma como ela fala, na forma como ela adora a Deus. Não é? Então, nós deixamos essas reflexões. Eu já deixo a oportunidade também para as irmãs darem as suas últimas considerações. E aí nós já oramos para encerrar. Agradeço o convite e sou serva, né? Estou aqui para servir vocês. Glórias a Deus. Então, nós estaremos encerrando essa programação. E eu vou pedir para que a irmã Gladys ore por nós e ore também pelos pedidos de oração no chat. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Senhor Filho, Jesus, chegamos diante da tua presença, Senhor. E apresentamos a Ti estas pessoas, Senhor, que colocam a confiança em Ti, buscaram, Senhor, no chat, apresentar seus pedidos, crendo, Senhor, que na oração há poder de mover o Teu coração, Senhor. E nós te pedimos, estende as Tuas mãos, atende, Senhor, aos pedidos que estão ali postos, Pai. Há poder no Teu nome, há poder no nome de Jesus para destruir todo o mal. Senhor, em Ti está o poder para criar coisas novas, abrir portas, Senhor, destruir, Senhor, com laços do maligno, curar enfermidades, libertar
negativos. Senhor, salvar famílias, Pai. Age segundo o teu poder e a tua glória, ó Deus. Ó, Senhor, eu te peço a tua bênção sobre a juventude e restauração, sobre a superintendência, Senhor, desse departamento. Que cada dia mais, Senhor, eles possam estar próximos, estarem mais próximos de Ti, Senhor. Que cada dia, Senhor, eles possam estar, Senhor, mais conhecedores do Teu amor, Senhor, e da forma como o Senhor enxerga eles e daquilo que o Senhor pode fazer através da vida deles e assim se entregarem cada vez mais a Ti, Senhor. Que a modéstia, Senhor, seja uma marca das Tuas filhas, das Tuas servas, Senhor. Ajuda, Senhor, a vencerem o mundo. Ajuda, Senhor, a enfrentarem sem medo os deboches, os ataques do diabo, as afrontas, Senhor, do Golias deste século, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós agradecemos a participação dos irmãos. Que Deus abençoe. Eu vi ali até que o irmão Elias fez uma correção ali, o nome do criador ou do inventor dessa façanha chamada biquíni. Misericórdia. Muito obrigada, irmãos, as suas participações. Que Deus abençoe. Encerramos com paz, Oração e união.